No seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, uma mesa de bar. E na mesa de bar, o Antônio Carlos Conceição Rocha, que gosta de ser chamado só de Carlos. Ô Carlos, vamos falar do seu tempo de infância. Você foi pequeno para lá. O que você brincava lá na Argentina? Olha... La pelota? Não. Também. La pelota. É futebol. Como é no seu tablão em castelhano. Brincava muito com bola, basicamente, né? Por mais diferente que sejam os idiomas e tudo, mas As brincadeiras de criança? São basicamente iguais, sabe? Pique-esconde, outros nomes também, né? Mas são basicamente iguais. Bolinha de gude? Jogava lá também? Também tem. Como é que chama lá? Aqui é clica, né? Não. Esqueci agora. Deixa eu ver se eu me lembro agora também. E outra coisa, como é que foi a alfabetização? Você foi alfabetizado lá na Argentina? Sim. Ou aqui? Lá? Eu comecei lá na creche, né? Que a gente fala jardim. Jardim, que é o jardim aqui, seria. Daí comecei com uns 3 aninhos ali, mais ou menos, 3, 4. Mais ou menos isso. E depois eu voltei pra cá, daí eu comecei aqui o português. Aí depois eu voltei pra lá e iniciei também de novo o espanhol. Pra criança é um pouco... o pessoal fala assim, é ruim colocar de um lado pro outro, mas assim, pra criança... A criança pega fácil. Pega muito mais fácil do que um adulto. Pega brincando, né? Exato. Eu não sei explicar. Porque a criança não está preocupada se está certo, se está errado, se tem que ser o futuro do condicional, no mais que perfeito. A criança vai falando como os outros falam, e se falar errado, daqui a pouco ela fala certo. Sim, mas aí ali o pai que a gente estudava, pai do que a gente fala é o Freud, né? Ele explica assim o porquê que as crianças aprendem tão rápido, né? É bem interessante estudar isso, sabe? Porque eu peguei tanto o espanhol como o português, e eu falo hoje o português sem um sotaque, e falo o espanhol sem um sotaque. Porque de criança, se aprender, é melhor. Mas assim, eu vivi uma parte da minha infância aqui no Brasil também, tá? Mas lá você tinha o pai ainda que era professor, né? De letras. E ele era muito rígido comigo. Rígido não, ele queria a minha excelência, na verdade, né? Ele queria que eu fosse o melhor, queria que estudasse. Se sentia responsável, né? Adotou, levou daqui do Brasil. A mãe estava viva, conhecia, né? Eles vinham aqui, conheciam, se frequentavam ou não? Quando vinha ao Brasil? Não, as minhas irmãs não, elas só se comunicavam por videochamada com a minha mãe, né? A Celeste até hoje chama minha mãe de mãe, porque a mãe da Celeste, meu pai teve 2 mulheres. Com uma ele teve 3 filhos, com outra teve 3, né? E a mãe das primeiras filhas, ela faleceu. Então, as minhas irmãs tinham uma carência disso, e ela falava com a minha mãe, chamava de mãe, né? Então tinha todo esse carinho, né? Apesar de a gente fala que os argentinos ou os brasileiros tem essas controvérsias que são xenofóbicos, mas essa família me deu muito carinho, muito carinho. Não, assim, sempre tem pessoas simpáticas, tem antipática, tem querida, tem chata, né? Tanto do lado de cá como do lado de lá. Sim. Né? Sim, com certeza. E assim, mas eu tive uma parte da minha infância aqui no Brasil também, sabe? E aqui o que você brincava? Que eu brincava? Então, todas essas brincadeiras que eu falei, pique-esconde, futebol, né? Arrancava o tampão do jogando futebol também. Mas assim, eu falo essas brincadeiras assim, porque eu brincava pouco. A minha infância, na verdade, lá era mais estudar e aqui era mais trabalhar, porque minha vida sempre foi na roça, eu te falei, né? E, então, não tive. Hoje eu brinco mais quando eu tô grande do que quando eu era pequeno, sabe? E você na roça, o que você plantava também, não? Aipim, milho, tudo, sabe? Colhia também? É porque isso era a fonte de renda tanto dos meus pais brasileiros, e lá em Rosário, não. Meu pai, ele já tinha um poder aquisitivo maior, então eu não brincava muito, mas tinha que estudar bastante. Então, tinha essas coisinhas, sabe? E aqui eu plantava aipim, plantava milho, plantava de tudo, sabe? Tinha que ajudar meus pais na roça, sabe? Eles já moravam lá no Progresso? Não, primeiro aqui na... Isso, ali no Passo Manso. Passo Manso. Ali um pouquinho para Indaial, a gente tinha uns lugares onde a gente plantava as coisinhas, sabe? Que era uma fonte de renda, sabe? Para a família. Faz parte da vida, né? Agora, leitura.
Teu pai lá te fazia ler muito espanhol, lia português lá também, para não perder o português? Ele sempre fazia, ele fazia questão, na verdade, de quê? De que eu aprendesse o português e o espanhol. Porque o espanhol era essencial para morar no país e o português é essencial para me comunicar com minha família. Né? Então ele sempre fez questão disso. Independente de... E você lia gibi lá, o quê? Não. Na Argentina tinha uma figura muito... Mafalda, não tem? Mafalda? Uma bonequinha. Era os desenhos. Aqui tinha a Mônica, lá tinha a Mafalda. Mafalda. Eu tenho tempo de infância, né? Eu vi algumas vezes, mas meu pai me fazia ler mais artigos só. Ah, é? Algumas vezes eu vi isso em jornais. Que até hoje, por incrível que pareça, tem jornais lá. Aqui eu nunca vi muito, né? Mas lá tem jornais. Meu pai me fazia ver. Mas eu gostava muito de artigos, sabe? Meu pai fazia ver artigos, na verdade. Artigos sobre qualquer gênero? Economia, política, cultura, saúde. Como eu tive essa questão ali de nascer, né? Doente ali, e meu nome ser em homenagem ao médico, meu pai, desde pequeno, me incentivou a ser médico. Então, eu lia muitos artigos sobre... Medicina. É isso. Biologia, essas questões em si, né? Medicina em geral. História natural. Faz parte, né? Agora, aqui no Brasil, você não... Estava na roça, também não lia gibi, não lia nada. Aqui no Brasil era mais difícil. Mas não via rádio, não? Eu via rádio, com certeza. Aqui e lá também, né? Sim. Qual era a rádio que você ouvia aqui? Você lembra? Não? Aí eu não lembro nem que eu ouvia aqui, nem que eu via lá. Eu gostava das músicas, mas eu não lembro. Lá devia ser lá, Perrelei, Rádio Belgrado. Eu não lembro nem o que eu comi hoje. Mas eu gostava muito, assim. São coisas que te enriquecem, sabe? Eu gostava de lá, gosto daqui. Hoje eu estou aqui no Brasil, mas eu gosto de lá. Eu sou um cara dividido entre os dois países, sabe? Lá você, com certeza, virou torcedor do Rosário Central? Sou canacha. Em outras palavras, sou canalha. Canalha pelo espanhol, né? Canacha castelhano. Sou Rosário Central. E aqui você chegou a torcer por algum time também, não? Aqui, sim. Qual é o teu time aqui? Aqui eu cheguei a conhecer o Metropolitano, mas eu também, no Brasil, um time que eu tenho muito carinho é o Flamengo. Toca aqui. Flamenguista. Mas eu, lá em Rosário, eu sou canalha. Meus amigos, e assim, apesar de ser canalha, meus amigos são todos leprosos. E eles brigavam, eles tinham um ódio de mim por uma parte de ser canalha, porque eles são todos leprosos. Mas, por outro lado, eu era o goleiro deles. E eu era o melhor. Você jogava no gol, Eu sempre joguei como goleiro. E eles tinham que me aturar de ser canalha, né? E esse leproso. Leproso seria o Rosário, o New Old Boys, que é o time do Messi. Sim. Que é o outro time, são dois times, né? O Rosário Central, que é o canalha. E tem os leprosos, que são o New Old Boys. Esse era o time do Messi. Isso. Mas o Messi já saiu pequenininho lá do Rosário. Ele não jogou muito. Ele iniciou... Mas o Di Maria foi. O Di Maria era do São Rosário, né? Rosário Central. Rosário Central. O Di Maria é nosso ícone, né? Di Maria. Vamos ver o Flamengo esse ano, né? O Flamengo está contratando, ele está tentando contratar, não está conseguindo. E se eu te falar que tem um time de Santa Catarina que subiu para a Série A? Criciúma. Olha, tem jogo do Flamengo em Criciúma esse ano. O bom ter um time da primeira divisão é isso, que daí poder ver um time dos grandes jogos, vir jogar aqui, né? Corinthians, Flamengo, Vasco, Fluminense. A gente tem essa oportunidade, né, de ver Corinthians, Flamengo, São Paulo. Botafogo, Palmeiras, tudo. Ver aqui. Pode até ganhar, não foi mal. Mas pelo menos você vê ali, né? Mas se a gente conseguir ganhar aqui, melhor ainda, né? Com certeza. E o Criciúma parece que está bem preparadinho. Já deu uma surra no Figueirense, né? 4-1. Sério? Foi a abertura do primeiro jogo do campeonato, um clássico com o Figueirense. Meteram-lhe 4-1 no Figueirense. Fizeram 1-0, o Figueirense empatou, daí fizeram 2-1, 3-1 e 4-1. Olha só. Acho que eles que audácia, né? Estão preparadinhos. E a alegria deles é ganhar o time da capital, né? O Inter é um caso do Rosário Central, quando você ganha do River Plate, do Boca Juniors. Olha, o Rosário Central é um time formidável, tá? Quando ganha do time da capital é alegria redobrada, né? Não é porque eu sou, né, Rosário Central, canalha de coração, mas Rosário Central é um time formidável. Eu na Argentina, eu sou Boca. Eu sou hincha de Boca. Hincha de Boca. Papá, que boludo que sou. Vamos fazer uma pausa para dar uns comerciais
E já já a gente volta com o quarto e último bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Antônio Carlos Conceição Rocha.